Ele chegou em casa mais cedo para fazer uma surpresa para a noiva. Mas o que encontrou na própria cama foi absolutamente chocante. Uma traição que você não vai acreditar. Um milionário, uma noiva aparentemente perfeita, e um segredo que durava 6 meses. Prepare-se para uma história de traição, dor e recomeço que vai te deixar sem palavras. Antes de começar, me conta, de qual cidade você está assistindo? Deixa aí nos comentários. E se você gosta de histórias emocionantes de superação, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história. Vamos lá para a história. Marcos Henrique sempre teve tudo na vida. Aos 35 anos, comandava um império imobiliário avaliado em centenas de milhões de reais, morava numa cobertura de frente para o mar na Barra da Tijuca e dirigia carros que a maioria das pessoas só via em revistas. Mas nada disso se comparava à felicidade que sentia ao lado de Camila, sua noiva há 2 anos. Eles se conheceram numa festa beneficente. Ela era uma professora de educação infantil, simples, de sorriso fácil e olhos que brilhavam quando falava das crianças. Marcos se apaixonou instantaneamente por aquela mulher que não se impressionava com seu dinheiro, que ria alto sem vergonha e que o fazia sentir-se humano novamente, longe das reuniões corporativas e dos interesses financeiros. Naquela terça-feira de setembro, Marcos tinha um plano especial. Havia comprado uma casa dos sonhos em Angra dos Reis, de frente para o mar, com 5 suítes, piscina infinity e um deck particular. Queria surpreender Camila, levá-la para conhecer o lugar onde passariam a lua de mel e, quem sabe, criariam seus filhos. O casamento estava marcado para daqui a 3 meses, e tudo parecia perfeito. Ele saiu do escritório mais cedo, passou na joalheria para buscar a pulseira de diamantes que havia encomendado como presente surpresa, comprou rosas vermelhas e uma garrafa do champanhe francês preferido dela. No caminho para casa, ensaiava mentalmente como revelaria a surpresa. Amor, fiz uma loucura por nós, pensava em dizer, com aquele sorriso de menino travesso que ela tanto amava. Marcos estacionou na garagem da cobertura às 16h30, mais cedo do que o habitual. Seu coração batia acelerado de expectativa. Pegou as flores, a caixa de joias e a garrafa, equilibrando tudo enquanto chamava o elevador privativo. Subiu os 23 andares imaginando a reação de Camila ao ver o vídeo da casa que havia preparado em seu tablet. Ela certamente choraria de emoção, como sempre fazia quando ele a surpreendia. As portas do elevador se abriram direto na sala de estar da cobertura. Marcos entrou sorrindo, mas imediatamente percebeu algo estranho. Havia um sapato masculino na entrada, um tênis Nike preto que definitivamente não era dele. Seu sorriso desapareceu. O coração que batia de expectativa agora disparava por um motivo completamente diferente. Camila? Chamou, tentando manter a voz firme. Nenhuma resposta. Ouviu então um barulho vindo do quarto, uma risada abafada, sussurros. Suas mãos começaram a tremer. As rosas escorregaram de seus dedos e caíram no chão de mármore italiano, espalhando pétalas vermelhas como gotas de sangue. Marcos caminhou em direção ao corredor que levava à suíte master, cada passo parecendo uma eternidade. Sua mente tentava encontrar explicações racionais. Talvez fosse o irmão dela, talvez um amigo que precisava de ajuda, talvez, mas no fundo, ele já sabia. Aquela sensação no estômago, aquele aperto no peito, era algo que seu instinto já havia reconhecido antes mesmo de seu cérebro processar. A porta do quarto estava entreaberta. Ele empurrou lentamente, e a cena que viu fez seu mundo desabar. Camila estava na cama, enrolada nos lençóis de seda egípcia que ele havia importado especialmente para ela, nos braços de outro homem. Não era um estranho qualquer. Era Felipe, seu melhor amigo desde a faculdade, o padrinho escolhido para o casamento, o homem em quem confiava cegamente. O barulho da porta batendo na parede fez os dois pularem assustados. Camila gritou, puxando o lençol para cobrir o corpo. Felipe ficou pálido, sentando-se na cama com os olhos arregalados. Por alguns segundos que pareceram horas, ninguém disse nada. Marcos apenas ficou ali parado, segurando ainda a caixa de joias e a garrafa de champanhe, petrificado pela traição dupla que acabará de testemunhar. Marcos, não é o que você está pensando, Camila gaguejou, a voz trêmula. Era exatamente o clichê que ele sempre ouvirá em filmes, e agora estava vivendo na própria pele. Ele soltou uma risada amarga, sem humor, que ecoou pelo quarto luxuoso. Não é o que estou pensando. Marcos repetiu, sua voz baixa mas carregada de uma dor profunda. Então me explica, Camila. Porque do meu ponto de vista, minha noiva está na minha cama com meu melhor amigo. Qual seria a interpretação correta dessa cena? Felipe levantou-se, tentando vestir as calças rapidamente.
Cara, me deixa explicar. Começou, mas Marcos levantou a mão, interrompendo. Você, Marcos apontou para Felipe, sua voz agora tremendo de raiva contida. Fica calado. Nem acredito que vou dizer isso, mas você me enoja. Anos de amizade, você foi testemunha da nossa história desde o início, estava ao meu lado quando eu pedi ela em casamento, e agora, isso. Ele fez um gesto abrangente com as mãos. Camila desceu da cama, envolvida no lençol, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcos, por favor, me escuta. Eu te amo, você precisa acreditar nisso. Foi um erro, uma fraqueza. Ela tentou se aproximar, mas ele recuou como se ela fosse tóxica. Você me ama. Marcos riu novamente, aquela risada sem alegria. Que tipo de amor é esse, Camila? Quantas vezes? Quanto tempo isso está acontecendo? Enquanto eu planejava nosso futuro, nossa casa, nossa família, vocês dois estavam. Ele não conseguiu terminar a frase, sentindo náusea. Felipe finalmente encontrou coragem para falar. Começou há 6 meses. Não foi planejado. Aconteceu numa noite em que você viajou para São Paulo. Nós bebemos demais e... Ele parou ao ver a expressão de incredulidade no rosto de Marcos. 6 meses. Marcos sussurrou, a revelação atingindo-o como um soco no estômago. 6 meses vocês dois me traíram? Olharam na minha cara, jantaram na minha mesa, aceitaram minha confiança, tudo isso enquanto... Ele teve que se apoiar no batente da porta, as pernas quase falhando. 6 meses significava mentiras diárias. Significava que quando Camila dizia eu te amo antes de dormir, quando beijava sua boca, quando ajudava a escolher os convites do casamento, tudo era uma farsa. Significava que Felipe, que o abraçava, que discutia estratégias de negócios com ele, que ria das mesmas piadas, estava simultaneamente destruindo sua vida. Eu cancelei reuniões importantes para estar com você. Marcos olhou para Camila, sua voz quebrando. Compartilhei meus medos, meus sonhos. Apresentei você para minha mãe, para minha família. Comprei uma casa para a gente hoje, Camila. Uma casa em Angra, onde eu imaginei nossos filhos correndo pelo jardim. Ele jogou a caixa de joias na cama. E isso aqui era para você. Diamantes que escolhi pensando em quanto você brilha nos meus olhos. Camila desabou em choro convulsivo. Eu sinto muito, Marcos. Eu realmente te amo, mas com Felipe é diferente, é algo que não consigo controlar. Nós tentamos resistir, juro que tentamos. Suas palavras apenas cavavam mais fundo a ferida. Marcos olhou para os dois, realmente os enxergando pela primeira vez. Camila, com seu cabelo despenteado e olhos vermelhos, não era mais a mulher pura e sincera que ele conhecera. Felipe, seu irmão de escolha, revelava-se um estranho de caráter duvidoso. Como havia sido tão cego? Como não percebeu os sinais? Saiam, ele disse calmamente, uma calma perigosa que precede a tempestade. Saiam da minha casa agora. Peguem suas coisas e desapareçam da minha vida. Sua voz era firme, definitiva, sem espaço para negociação. Marcos, por favor, vamos conversar, podemos resolver isso, Camila implorou, tentando se aproximar novamente. Mas o olhar que ele lhe lançou a fez congelar. Não havia mais amor naqueles olhos, apenas uma mistura de dor, raiva e decepção que cortava mais fundo que qualquer palavra poderia. Resolver. Marcos balançou a cabeça. Não há nada para resolver. Vocês fizeram suas escolhas durante 6 meses. 6 meses de mentiras, de traição, de me fazer de idiota. A única coisa que quero agora é que saiam do meu apartamento, da minha vida, da minha vista. Felipe tentou mais uma vez. Cara, você é meu melhor amigo, não posso perder você assim. Vamos tomar um café, conversar como homens. A sugestão era tão absurda que Marcos realmente considerou por um momento se não estava tendo um pesadelo. Melhor amigo. A voz de Marcos subiu uma oitava. Melhor amigo não faz isso. Melhor amigo não trai, não mente, não destrói. Você não é nada para mim, Felipe. Nada. E se não sair daqui em 5 minutos, eu chamo a segurança para te remover à força. Camila vestiu-se rapidamente, as lágrimas não parando de cair. Ela pegou algumas roupas do closet, suas mãos tremendo tanto que derrubou vários cabides no chão. Marcos permaneceu imóvel, observando, gravando cada detalhe na memória para nunca mais se deixar enganar. O anel, ele disse quando ela passou por ele em direção à porta. Camila olhou para a mão,
para o anel de noivado de 5 quilates que Marcos havia escolhido pessoalmente, gastando meses procurando a pedra perfeita. Com dedos trêmulos, ela o removeu e colocou na mão dele. O metal estava quente, marcado pelo corpo dela, e Marcos sentiu vontade de jogá-lo pela janela. Felipe passou por último, evitando olhar nos olhos de Marcos. Eu realmente sinto muito, murmurou. Marcos não respondeu. Apenas fechou a porta atrás deles com firmeza, trancando-a. O clique da fechadura ecoou no silêncio agora absoluto da cobertura. Marcos ficou parado na sala por longos minutos, ainda processando tudo. A garrafa de champanhe continuava em sua mão. Ele olhou para o rótulo dourado, para as letras elegantes que prometiam celebração e alegria, e sentiu uma raiva profunda subindo pelo peito. Com um grito primitivo, arremessou a garrafa contra a parede de vidro que dava vista para o mar. O líquido espirrou por todo lado, escorrendo pelas paredes brancas como lágrimas douradas. As rosas ainda estavam espalhadas no chão da entrada. Ele olhou para elas, para o vermelho vibrante das pétalas, e de repente tudo pareceu ridículo. As grandes gestos românticos, os presentes caros, os planos elaborados. Nada disso significava nada se não houvesse verdade, lealdade, respeito. Ele havia sido um tolo, achando que o amor verdadeiro existia, que poderia confiar plenamente em alguém. Caminhou até a varanda, o vento frio da noite atingindo seu rosto. A cidade se estendia abaixo dele, milhões de luzes piscando indiferentes ao seu drama pessoal. Quantas outras traições estavam acontecendo naquele momento? Quantos outros corações estavam sendo despedaçados enquanto ele observava? Seu telefone tocou. Era sua mãe. Marcos considerou atender, mas sabia que se ouvisse sua voz, desmoronaria completamente. Recusou a chamada e bloqueou o aparelho. Precisava processar aquilo sozinho, pelo menos por enquanto. Depois lidaria com as explicações, com o cancelamento do casamento, com os olhares de pena que certamente receberia. Pensou na casa em Angra dos Reis. Amanhã ligaria para o corretor e poria à venda. Nunca poderia ir lá agora sem lembrar do momento em que descobriu a traição. Cada canto daquela propriedade estaria contaminado pela dor daquele dia. Melhor vender e nunca mais olhar para trás. Voltou para dentro e foi direto ao bar. Pegou um uísque de 30 anos, uma garrafa que guardava para ocasiões especiais. Hoje certamente qualificava como especial, embora de forma amarga. Serviu uma dose generosa e bebeu de uma vez, sentindo o líquido queimar pela garganta. A dor física era bem-vinda, distraía da dor emocional. As horas passaram lentamente. Marcos permaneceu na varanda, bebendo e pensando. Relembrou cada momento do relacionamento, procurando sinais que havia perdido. Aquela vez que Camila cancelou o jantar alegando cansaço, seria mentira? As mensagens que Felipe enviava nos fins de semana dizendo estar ocupado, estava com ela? Quantas mentiras ele havia engolido como verdades? O pior não era a traição em si, percebeu. Era a humilhação. Eles haviam feito dele um idiota por 6 meses. Provavelmente riam às suas costas, talvez tivessem encontros na própria casa dele quando viajava a trabalho. A invasão de sua privacidade, de sua confiança, de seu espaço sagrado, doía de forma visceral. Por volta da meia-noite, o telefone tocou novamente. Camila. Ele deixou chamar até cair na caixa postal. Minutos depois, uma mensagem. Marcos, eu sei que você me odeia agora, mas precisa saber que nunca quis te machucar. O que sinto por você é real, sempre foi. Com o Felipe é diferente, é paixão, é química, mas você é o homem com quem eu queria construir uma vida. Por favor, me dá uma chance de explicar direito. Marcos leu e releu a mensagem, incrédulo. Ela realmente achava que havia diferença? Que dizer que amava um mas sentia paixão por outro tornava a traição menos grave. Bloqueou o número. Não queria mais ouvir desculpas, justificativas ou pedidos de perdão. Aquela história havia terminado no momento em que ele abriu a porta do quarto. Uma nova mensagem, agora de Felipe. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas precisamos conversar sobre os negócios. Temos 3 empreendimentos juntos, contratos assinados. Não podemos deixar que isso afete nossos investimentos. A audácia quase arrancou uma risada de Marcos. Mesmo depois de destruir a amizade, Felipe ainda pensava em dinheiro. Marcos escreveu uma resposta curta e direta. Meus advogados entrarão em contato. Vou comprar sua parte em todos os negócios pelo valor de mercado. Não quero mais nenhum tipo de vínculo com você. Considere nossa parceria encerrada em todos os aspectos. Enviou e também bloqueou o número de Felipe.
Quando o sol nasceu, Marcos ainda estava acordado. Não havia dormido, mas também não estava mais bebendo. A claridade do dia novo trouxe uma lucidez dolorosa, mas necessária. Ele olhou ao redor da cobertura, para todos os objetos que compartilhava com Camila, e tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para sua assistente. Bom dia, Marina. Sei que é cedo, mas preciso que organize algumas coisas urgentes. Quero que contrate uma empresa de mudanças hoje mesmo. Todas as roupas, objetos pessoais, fotos, presentes, tudo que seja da Camila ou relacionado a ela, empacotados e enviados para o endereço dos pais dela. Depois, quero designers de interiores aqui amanhã para reformular completamente a decoração. Fez mais ligações para o advogado, pedindo que preparasse o rompimento de todos os contratos com Felipe e o cancelamento oficial do noivado. Para a cerimonialista, cancelando o casamento e pedindo que devolvesse todos os depósitos possíveis aos fornecedores. Para sua mãe, finalmente, contando resumidamente o que havia acontecido e pedindo um tempo sozinho para processar. À tarde, a cobertura era um caos organizado. Profissionais entravam e saíam, empacotando memórias em caixas de papelão. Cada objeto que saía pela porta era um peso a menos em seus ombros. Marcos supervisionou tudo pessoalmente, certificando-se de que nada ficasse para trás. Quando a última caixa saiu, ele trancou a porta e caminhou pelo apartamento, agora despido das lembranças de Camila. Parecia maior, mais vazio, mas também mais honesto. Ali não havia mais mentiras escondidas em gavetas ou traições sussurradas em quartos. Era apenas seu espaço novamente. Marcos pegou o anel de noivado que Camila havia devolvido. Por um momento, considerou vendê-lo, mas decidiu diferente. Guardaria como lembrança, não do amor perdido, mas da lição aprendida. Confiança se constrói, mas também pode ser destruída. E quando destruída por aqueles mais próximos, a dor é proporcional ao amor que se investiu. 3 meses depois, na data que seria seu casamento, Marcos estava em Paris fechando um novo negócio. Não pensou em Camila o dia inteiro. Não sentiu falta de Felipe. A vida havia continuado, como sempre continua. As feridas cicatrizavam lentamente, deixando marcas, mas também sabedoria. Ele aprenderá que surpresas nem sempre são boas, que pessoas podem decepcionar, mas que a maior surpresa de todas foi descobrir sua própria força para recomeçar.